Olá, aqui é o Vitor e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estrutura muito interessante que é uma alternativa à venda de puts a seco, né? A venda de puts sempre coberta, como eu gosto de falar aqui no canal. Mas hoje a gente vai falar sobre uma alternativa a isso, e é uma alternativa que tem algumas vantagens e também algumas desvantagens, né? Mas as vantagens principalmente são as seguintes: quando você chega a ter que assumir as ações nessa estrutura, você vai assumir com um preço médio muito mais baixo do que o preço médio que você assumiria se tivesse só vendido a put a seco, tá? A segunda vantagem é que essa estrutura que a gente vai falar aqui, ela tem um potencial de ganho bem maior do que o da venda de put a seco, né? Então, se o preço da ação parar ali no intervalo legal para você, essa estrutura vai dar um ganho muito maior do que uma venda de put a seco. E a terceira vantagem que eu acho bem legal dessa estrutura é que a rolagem dessa estrutura dá um embolso muito grande, tá? Geralmente maior do que o embolso de uma venda de put, tá? Então, essas três vantagens me fazem gostar bastante dessa estrutura e a gente vai falar dela aqui hoje. E esse vídeo que vocês vão ver hoje, né, daqui a pouquinho, ele na verdade é uma aula que foi retirada do meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tá? É um curso muito interessante em que eu falo não só de venda coberta e venda de put, né, que são estratégias excelentes para rentabilizar a carteira, que vocês me vêm falando aqui nos vídeos o tempo inteiro, mas falo também sobre diversas outras estratégias com opções, né, operações estruturadas, para você conseguir se aproveitar de diversos cenários do mercado, beleza? Lá está mais ou menos com umas 15 estratégias agora, né? A tendência é que esse número vá aumentando um pouco mais, mas eu só coloco lá as estratégias que eu acho interessante, que eu acho simples de entender, de aplicar e que eu acho que vai ter algum benefício para vocês, né? Que são estratégias boas de ter na manga para poder aplicar nos cenários de mercados diferentes, beleza? Então, se você olhar essa aula e se interessar pelo curso, né, com essas 15 estratégias, com a venda coberta de calls, de puts, essas operações estruturadas, inclusive essa hoje que você vai ver aqui no vídeo, eu vou deixar as informações sobre o curso aqui na descrição desse vídeo. Então você pode abrir a descrição, ler as informações, eu vou explicar direitinho o que tem lá dentro, né, as aulas, os bônus, tudo, e vou deixar um link também se você quiser adquirir o curso e entrar na minha turma. Então essa é uma das mais de 70 aulas que tem lá no curso, tá? Então são 15 estratégias mais ou menos hoje, né? E mais de 70 aulas já para você poder assistir e aprender sobre opções lá no Aprenda Operações Estruturadas. Bom, e então, sem mais delongas, eu vou deixar vocês aqui com essa aula sobre essa estrutura muito interessante que está lá no Aprenda Operações Estruturadas. E se você gostar e quiser entrar na turma, eu vou te ver também no grupo exclusivo de alunos lá do Telegram, beleza? Vamos nessa? Fala galera, Vitor aqui. E a gente vai começar mais uma aula hoje, dessa vez uma aula sobre ratio com puts, tá? A gente vai montar aqui um ratio 2:1 com puts, beleza? Essa estratégia é uma estratégia legal, ela é custo zero e ela é uma alternativa à venda de put, tá? A venda de put a seco, beleza? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre a montagem da estrutura, sobre a interpretação, né? Como que você interpreta essa estrutura, e também sobre os cenários, o que acontece em cada cenário de mercado, se a ação sobe, cai, enfim, nós vamos dar uma olhada nisso tudo. E na aula seguinte, né, na próxima aula, a gente vai fazer uma comparação, né, desse ratio com vender a put a seco, e também vamos falar sobre a rolagem dessa estrutura, que para mim é uma das coisas mais interessantes do ratio, né? A rolagem é muito, muito interessante. Além disso, eu vou falar de tudo isso usando dados do mercado. Então, eu vou pegar essa planilhinha aqui, a gente vai abrir o mercado aqui, vai olhar o preço das opções real, ali em tempo real, vamos botar na planilha para ver, de fato, qual seria o ratio que a gente conseguiria montar hoje, beleza? Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre a montagem do ratio, né? Como que a gente faz a montagem? Bom, o ratio nada mais é do que você comprar uma put ITM e vender duas puts ATM, tá? Nem todo ratio é assim, mas esse ratio que a gente está falando aqui, ele é assim, é um ratio 2:1, ou seja, você está comprando uma put e vendendo duas puts, tá? Existem diversos tipos de ratio, né? Toda vez que você compra uma quantidade e vende uma quantidade meio assimétrica ali, a gente pode chamar de ratio.
mesmo que seja depois fechado, né, com a mesma quantidade, enfim, tem diversas formas de ratio aí, tá? A gente vai ver esse ratio aqui, que é o 2:1, que é um ratio aberto, né? Ou seja, eu tenho mais puts vendidas do que compradas, tá? E a gente vai comprar a put ITM e vai vender duas puts ATM, tá? Isso é uma coisa interessante, é um dos motivos pelos quais eu gosto muito dessa estratégia, é que a put ATM, ela não tem valor intrínseco, ou vai ter muito pouquinho ali valor intrínseco, e ela é praticamente 100% valor extrínseco. A gente sabe que o valor extrínseco é aquele que vai sendo corroído ao longo do tempo, né? E para quem vende opção é interessante vender valor extrínseco, porque esse valor extrínseco é o que acaba no seu bolso, tá? E a gente está comprando 1000 puts aqui que estão ITM, dentro do dinheiro, né? E essas puts ITM, elas são mais caras, mas elas têm valor intrínseco e não valor extrínseco, né? É lógico que ela vai ter um pouquinho de valor extrínseco, mas o grosso mesmo do valor da put ITM é valor intrínseco, tá? Então, na prática, o que você está fazendo nessa estrutura é comprar valor intrínseco e vender valor extrínseco, tá? E a gente vai fazer essa estrutura de uma maneira que ela saia a custo zero, ou seja, que você não tenha que pagar nada por isso, ou seja, você está vendendo essas duas puts ATM para financiar a compra dessa put ITM, ok? Na aula que vem a gente vai ver como isso é uma alternativa aí na venda de put, né? Se você for mais velhaco aí, né, já vai conseguir desconfiar nessa aula, que é uma alternativa interessante, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor disso, tá? Bom, então a montagem é basicamente isso, tá? Compra uma put cara lá, uma put ITM cheia de valor intrínseco, vende duas puts ATMs cheia de valor extrínseco, ok? Então vamos para a tela aqui, para a grade de opções, para a gente olhar algumas opções, algum exemplo real que a gente possa montar aqui agora, tá? Então eu vou abrir aqui a grade de opções, eu tenho Petrobras aqui na tela, eu gosto muito de usar os exemplos Petrobras, porque Petrobras é a ação que tem as opções mais líquidas, tudo bem? Então é mais fácil de montar essas estruturas. Bom, vamos procurar então primeiro a put ATM, que seria uma put perto ali do 27,88. Bom, a gente pode achar essa aqui, né? A put do 27,96, né? Essa put aqui, T247, tá? E essa put aqui, ela tá custando 1,38 mais ou menos, né? Você vê que tem uma oferta de compra aqui por 1,37, uma oferta de venda por 1,39. Vamos considerar que ela vale 1,38. Bom, e se a gente vai vender duas dessa put para comprar uma put mais cara e essa operação toda tem que sair no 0 a 0, então eu vou procurar aqui uma opção que esteja valendo o dobro de 1,38, que seria 2,76, beleza? E a gente pode ver que tem essa opção aqui do 30 e 21, tá? Que ela tem compra em 2,70 e venda em 2,82, então 2,76 provavelmente você vai conseguir comprar essa put, tá? Então qual que é a ideia? Eu vou vender duas do 27,96, vou vender duas aqui do 27,96 por 1,38. Vou comprar uma do 30 e 21 por 2,76, tá? Vamos botar isso aqui na nossa planilha para a gente dar uma olhada como fica? Bom, então a gente viu que a gente vai comprar uma do 30 e 21 e a gente vai vender uma do 27,96. E o preço dessa do 30 e 21 é 2,76. E o preço dessa do 27,96 é 1,38. Bom, deu para ver aqui que saiu realmente no custo zero, né? Eu estou pagando zero aqui para montar isso, porque eu estou vendendo duas por 1,38, comprando uma por 1,76. Então a primeira parte, que é a montagem, a gente já conseguiu, né? Achamos aqui os strikes em que a gente pode fazer isso a custo zero, tá? Vou falar um pouco agora sobre a interpretação dessa estrutura, né? Como que essa estrutura funciona? Então, a gente vai abrir aqui essa parte da aula que fala sobre a interpretação, tá? Então, a gente consegue interpretar essa estrutura da seguinte forma. A gente pode interpretar ela como 1000 travas de baixa com put nos strikes 30 e 21 e 27,96, né? Mais 1000 vendas de put a seco no strike 27,96, beleza?
Ou seja, eu posso considerar que, como eu tenho 1.000 e 2.000, eu posso considerar que é 1.000 comprada com 1.000 vendida, formando uma trava, e aí sobram 1.000 vendidas aqui, que seriam 1.000 vendas de put a seco, tá? Então a gente pode separar essa estrutura nessas duas partes, beleza? 1.000 travas e 1.000 puts a seco. Bom, então vamos analisar essa estrutura usando essas duas estruturas componentes, né? A trava de baixa e a venda de put a seco. A trava de baixa a gente analisa da seguinte forma, é uma trava do 30 e 21 com 27,96, tá? Então, a trava de baixa vocês já conhecem bem, né? Tem aulas aqui sobre ela, é uma trava de débito essa aqui, porque você está comprando a mais cara, vendendo a mais barata. Se a ação sobe e passa para cima do seu strike comprado, a gente sabe que tudo vira pó, né? Então, se a ação estiver acima de 30,21, a put que você comprou, né, que era a put ITM, vale 0. A que você vendeu, que era a put ATM, vale 0. E o resultado dessa trava é 0, beleza? Bom, já se a ação cair para 29,21, a put que você comprou, que era a ITM, vai valer R$1, porque ela tem strike em 30 e 21, ou seja, você tem direito de vender a ação por 30 e 21, mas a ação está 29,21 no mercado. Ou seja, se você pode vender por 30 e 21 e ela custa 29,21, você tem R$1 de vantagem aí, né? Essa put tem que valer no mínimo R$1. Você pode comprar por 29,21, vender por 30,21 e ganhar esse R$1 para você, tá? Então essa put TM vai valer pelo menos R$1. A put que você tinha vendido, que é a put ATM, vale 0, ela vira pó, né? Porque o strike dela é 27,96 e o resultado final da trava é 1. Já se a ação for para 28,21, essa put que você comprou vai valer R$2 agora. A ATM, né, que estava no 27,96, vai virar pó também, então ela vale 0. E o resultado da trava é R$2, beleza? E se a ação passar para 27,21, por exemplo, que seria abaixo dos 2 strikes das puts, essa put ITM vai valer R$3. A put ATM agora não vira pó, ela dá exercício também, e ela vale 75 centavos, beleza? Porque ela tem strike em 27,96, né? Então, se você compra por 27,21, vende por 27,96, essa put vale 75 centavos. Mas você está vendido nessa put, tá? Então, se eu estou comprado numa put que vale 3 e vendido numa put que vale 75, o resultado final é 2,25. E a gente vai ver que do 27,96 para baixo, essa trava vai valer sempre 2,25, né? A gente lembra lá que a trava ela tem um ganho limitado, né? Então, para baixo do 27,96 a gente atinge o limite de ganho que é 2,25 nessa trava, tudo bem? Lembrando que aqui a gente está analisando só a trava, tá? A gente não está analisando o ratio todo, só a trava. Lembra que a gente separou o ratio numa trava de baixa com puts e numa venda de put a seco, tá? Então, analisando a trava, a gente tem isso aqui. Bom, e a venda de put, né? A venda de put vocês estão careca de ver já, né? Careca de saber como funciona, né? A venda de put é aquela operação que você faz para assumir ações caso elas caiam, beleza? E aqui não vai ser diferente, tá? Então, vamos analisar aqui a venda de put, né? Bom, acima lá do 30 e 21, tudo vai para 0. 29 e 21, essa venda de put vai para 0. 28 e 21 vai para 0 também. 27 e 21 não, essa put dá exercício, tá? Então, essa put, em teoria, valeria 75 centavos. Ou você vai assumir 1.000 ações. Nesse caso aqui, tá? Que a gente fez 1.000 com 2.000. Se aqui fosse 2.000 com 4.000, por exemplo, né? Que ainda é 1 para 2, você assumiria 2.000 ações, tá? Porque você estaria separando em 2.000 travas mais 2.000 vendas de put, beleza? Então tem que sempre botar os números em proporção aqui, tá? Então no nosso exemplo aqui você está assumindo 1.000 ações. E você está assumindo 1.000 ações por R$ 27,96, tá? Mas lembrando que se você chegar nesse ponto aqui de assumir as 1.000 ações por R$ 27,96, essa trava de baixa aqui, ela já estará no seu lucro máximo, beleza? Então, se você chegar a assumir ações, quer dizer que essa trava deu R$ 2,25 de lucro, tá? Então, show de bola. Isso faz com que, se você assumir essas ações por R$ 27,96, o seu preço médio seja bem mais baixo, seja R$ 25,71, tá?
25,71. Porque você assumiu por 27,96, mas você recebeu 2,25 da trava de baixa. 27,96 menos os 2,25 que você já recebeu, dá 25,71. Tá? Ou seja, você está assumindo essa ação com preço médio lá embaixo, lá no fundo mesmo, né? Já 2,25 abaixo do preço que a ação custava inicialmente quando você montou essa estrutura. Tá? E se a ação ficar aqui perto desse strike vendido, aí fica maravilhoso, né? Porque todas as puts ATM viram pó e você leva praticamente o valor da trava inteira para casa, né? Porque essa put aqui, ITM, vai estar bem gorda, bem cheia de valor intrínseco, né? Então, por exemplo, se a ação fechar lá em 28, por exemplo, essas puts ATMs aqui vão todas virar pó, tá? Isso aqui tudo vira pó. Só que essa put aqui do 30 e 21, ela vai valer R$ 2,21, beleza? Então você leva R$ 2,21 para casa, tá? Como a gente fez 1.000, né? 1.000 dessas ratios, né? Você levaria R$ 2.210 para casa, tá? Isso tudo com custo zero, né? Sem botar dinheiro na operação, tá? Ah, Vitor, se der um problema e a ação cair, se der um problema e a ação cair, você vai assumir com preço médio de 25,71, sendo que a ação está custando ali cerca de 27,88, 27,90, tá? Ou seja, um preço médio bem lá embaixo, muito lá embaixo mesmo, beleza? Bom, isso aqui é a montagem e a interpretação da estrutura, tá? A gente viu que se a ação sobe, vira tudo pó, você sai no 0 a 0, você não perde nada, mas também não ganha nada. Se a ação sobe só um pouquinho, né, e essas puts na linha do dinheiro elas viram pó, você ganha bastante nessa estrutura, ela dá bastante lucro, né? E se a ação cai com muita força, você assume ações por um preço muito barato, né? Seu preço médio fica lá embaixo, tá? Então, esse é o funcionamento da estrutura, tá? Na aula que vem a gente vai ver sobre a rolagem dessa estrutura, que é um negócio muito interessante mesmo, e a gente vai falar também, vai fazer uma comparaçãozinha, né, entre a venda da put a seco e um ratio desse, né? Bom, as primeiras vantagens vocês já viram, né? O preço médio vai lá para baixo, né? Bem mais abaixo do que se você só tivesse vendido a put a seco, né? Então essa já é a primeira vantagem, beleza? Então a gente se vê na próxima aula, eu vou esperar você lá. Até mais!